Olá, juventude de Muriaé! Meu nome é Poliana Conegundes, eu sou psicóloga social e clínica e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre juventude e suicídio. Sem preconceitos, vamos falar abertamente, pois não é que não devemos falar sobre, só não podemos falar de forma errada. Não podemos romantizar nem ensinar técnicas de suicídio, mas podemos falar como forma de prevenção. Para começar, então, vamos entender o que é o suicídio. Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. O suicídio ele não escolhe raça, credo, idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem fatores e situações de riscos que variam, dependendo assim de fatores culturais, políticos e econômicos em que as pessoas estão inseridas. O problema do suicídio na juventude é composto por muitos fatores. Geralmente não existe um único motivo isolado, e sim um conjunto de situações, como por exemplo o fato de a pessoa ter necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, medo, fracasso, humilhação, como também transtornos mentais pré-existentes, que não são tratados adequadamente, como a depressão, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre depressão, pois esse transtorno ele cresce a cada dia e vemos uma preocupação em relação a ele, porque ainda existe muito preconceito com as pessoas que possuem algum transtorno mental. Isso dificulta o tratamento. Vou citar agora para vocês alguns motivos pelas quais muitas pessoas possuem depressão e não se tratam. Primeiro delas, as pessoas frequentemente ficam constrangidas em admitir que estão deprimidas, porque veem os sintomas como um sinal de fraqueza. Segundo, as pessoas estão familiarizadas com os sentimentos associados à depressão, como a tristeza. Então, não são capazes de reconhecê-lo como doença. Acha que é apenas uma tristeza que vai passar e ela persiste e fica ali. Pacientes com depressão podem apresentar uma ampla variedade de dores e queixas vagas, o que dificulta também o diagnóstico. Por isso, é tão importante procurarmos ajuda se algo vai em desequilíbrio conosco. É normal sentirmos tristeza, ansiedade, medo, mas se isso é persistente, é necessário verificar o que está acontecendo, ok? A constante necessidade de aprovação virtual, né, gente? Através das redes sociais. Isso tem exercido uma pressão enorme para muita gente que não sabe lidar com isso e acaba adoecendo. Aí você me pergunta agora, mas Poliana, é possível evitar o suicídio? De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, é possível sim evitar o suicídio. Ele diz que para isso as nações precisam se mobilizar para implementar ações eficazes e políticas públicas eficientes. No momento em que a pessoa ela tem ideais suicidas, ela combina dois ou mais sentimentos ou ideias conflituosas. É como se fosse um estado interior e ele é chamado de ambivalência. O desejo de viver e o desejo de morrer, ele batalham numa gangorra. Há uma urgência de sair da dor de viver e um desejo de viver ao mesmo tempo. Muitas pessoas suicidas não querem realmente morrer. É somente porque elas estão querendo acabar com o sofrimento que sentem, pois elas estão infelizes com as próprias vidas.
Se nesse momento, se for dado apoio emocional e o desejo de viver aumentar, o que acontece? O risco de suicídio diminui. Como você, que está aí me ouvindo nesse momento, acha que pode ajudar nessa luta contra o suicídio? Já pensou nisso? Que você pode ajudar alguém? Primeira coisa, você pode olhar e enxergar a pessoa que está do seu lado agora, seja em casa, no trabalho ou na escola. A gente precisa perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. A gente precisa oferecer ajuda. A gente precisa enxergar além de apenas olhar as pessoas. A pessoa que está numa crise suicida, ela se percebe sozinha, isolada. O diálogo e a transparência são elementos fundamentais na prevenção. Ao você falar com alguém que demonstra ideias suicidas, você deve ser acolhedor, sem nenhum tipo de preconceito. Por isso que a gente precisa entender como funciona o suicídio, para a gente não ter preconceito e saber acolher a pessoa, ter interesse pleno em ajudar. Você não deve ignorar a situação. Às vezes, alguém do seu lado está dando sinais, falando do sofrimento que não consegue controlar, ou até falando claramente que não sente vontade de viver. Você sabe como você ajuda? Não ficando chocado ou envergonhado e em pânico quando alguém vier falar com você sobre isso, porque ela viu em você uma confiança para contar suas dores. Então, você deve oferecer apoio nesse momento. Você não deve falar que tudo vai ficar bem sem agir para que isso aconteça. Não adianta apenas falar, apenas ouvir e não direcionar essa pessoa para um lugar que há profissionais que realmente podem ajudá-la. Você começa ajudando ouvindo, mas você também orienta a pessoa a procurar uma ajuda profissional. Você não deve de maneira nenhuma desafiar a pessoa a continuar em frente e não deve deixar a pessoa sozinha sem nenhum apoio se ela acabou de te falar sobre as ideias dela. Uma solicitação que eu faço para vocês hoje é que não divulguem tentativas ou casos de suicídio, pois para alguns pode ser até uma curiosidade, mas para outros pode ser o reforço que ele precisava para cometer o ato. Então vamos ter cautela, né, gente, quando a gente começa a divulgar foto ou notícias. Onde você deve buscar ajuda para orientar uma pessoa que teve ideia suicida? Aí na sua cidade você pode direcionar ela para os CAPs, unidades básicas de saúde, posto. Se ela cometeu ato na sua frente, chama o SAMU imediatamente, 192, leve ela ao pronto-socorro. Ou a gente hoje tem um canal de atendimento no Brasil que chama Centro de Valorização da Vida, que é o 188. E ele atende pessoas voluntariamente que precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias, para ouvir as dores das pessoas. Então, 188 é o Centro de Valorização da Vida. E lembre-se que podemos estar distante hoje fisicamente, mas precisamos estar juntos, colaborando na forma que podemos. Precisamos usar as ferramentas que temos hoje para apoiar uns aos outros. Não vamos nos angustiar sozinhos, vamos nos apoiar.